Bom dia, hoje 9 de janeiro, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Jeremias 38, vou ler do verso 17 ao 23, que diz assim: Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Se você se render aos oficiais babilônios, você e sua família viverão, e a cidade não será queimada. Mas se não se render, não escapará. A cidade será entregue aos babilônios, e eles a queimarão de alto a baixo. Tenho medo de me render, disse o rei, pois pode acontecer de os babilônios me entregarem aos judeus que passaram para o lado deles. Quem sabe que crueldades farão comigo? Jeremias respondeu: Você não será entregue a eles se obedecer ao Senhor. Sua vida será poupada e tudo lhe irá bem. Mas se não quiser se render, foi isto que o Senhor me revelou. Todas as mulheres que restaram em seu palácio serão trazidas para fora e entregues aos oficiais do exército babilônio. Então as mulheres lhe dirão: Que belos amigos você tem, traíram você e o enganaram. Quando seus pés atolaram na lama, abandonaram-no à própria sorte. Todas as suas esposas e todos seus filhos serão levados pelos babilônios, e você não escapará, será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será queimada de alto a baixo. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Em 1951, o médico de Stalin o aconselhou a reduzir a carga de trabalho para preservar a saúde, mas o governante da antiga União Soviética o acusou de espionagem e o prendeu. O tirano que oprimira tantos com mentiras não suportou a verdade e, como tantas vezes fizera, destituiu quem a revelou. A verdade venceu e Stalin morreu em 1953. O profeta, preso por suas profecias e estando acorrentado, revelou ao rei o que aconteceria a Jerusalém. Você não será entregue a ele se obedecer ao Senhor, disse ele ao rei de Judá. Ele o alertou de que se não se render ao exército que cercava a cidade, pioraria tudo. Todas as suas esposas e todos seus filhos serão levados pelos babilônios e você não escapará. Zedequias falhou e ignorou essa verdade. Por fim, os babilônios capturaram o rei, mataram seus filhos e queimaram a cidade. Em certo sentido, todo ser humano enfrenta o dilema de Zedequias. Estamos presos dentro das paredes de nossa vida de pecado e más escolhas. Com frequência, pioramos as coisas ao evitarmos aqueles que nos dizem a verdade sobre nós mesmos. Tudo que nós precisamos é nos render à vontade daquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. João 14,6. E qual é a verdade de hoje? A verdade liberta e dá direção. Amados, a verdade que Jesus fala não é uma verdade meramente intelectual ou filosófica, mas uma verdade profunda que se revela através de uma relação pessoal com Cristo. Jesus, em outras partes do Evangelho, se define como a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade que liberta é a pessoa de Jesus Cristo. A verdade de Cristo liberta o ser humano da escravidão do pecado, que é a maior prisão espiritual. Através do conhecimento de Cristo e da aceitação de seus ensinamentos, somos convidados a viver de acordo com a vontade de Deus, superando as tentações e os vícios que nos aprisionam. A liberdade prometida por Jesus não é uma liberdade material, mas uma liberdade interior que permite ao ser humano viver conforme a vontade divina, em paz, harmonia com Deus e com o próximo. O verbo conhecer, nessa passagem, tem um significado profundo. Não se trata apenas de um saber superficial, mas de um conhecimento experimental e relacional que vem da experiência pessoal com Jesus. A verdadeira sabedoria é um dom de Deus, que se revela não apenas na inteligência, mas também na vivência e na experiência cotidiana da fé. Esse tipo de conhecimento leva à transformação interior e à conversão do coração. Conhecer a verdade é, portanto, também permitir que essa verdade habite em nós e nos transforme. É conhecer não apenas com a mente, mas com o coração, vivendo e seguindo os ensinamentos de Cristo. Esse conhecimento exige um compromisso pessoal com Deus, uma abertura ao seu Espírito Santo e um esforço constante de viver de acordo com a moral cristã.
O pecado, desde a queda de Adão e Eva, distorceu a verdade original que Deus desejava para a humanidade. No entanto, a vinda de Jesus trouxe a verdade plena e restauradora, que pode curar as feridas do coração e restaurar a relação entre o homem e Deus. A verdade de Cristo revela a misericórdia divina e oferece o perdão. Ela cura, purifica e fortalece o ser humano, permitindo-lhe ser livre para viver uma vida de plenitude. A liberdade que Jesus oferece é uma liberdade espiritual que se traduz em paz interior, alegria no Espírito Santo e a capacidade de viver de acordo com o plano de Deus para cada um. Essa liberdade transcende todas as circunstâncias externas e traz uma alegria que nada pode tirar. Em resumo, a frase "conhecereis a verdade e a verdade vos libertará" aponta para o convite de Cristo a um encontro profundo e pessoal com Ele, o Verbo de Deus que se fez carne para nos salvar. A verdade que liberta não é uma mera abstração, mas a presença de Cristo em nossa vida, que ao ser acolhida e vivida, transforma-nos e nos liberta de todas as formas de escravidão espiritual. Por isso, somos chamados a conhecer, amar e seguir a Cristo, para que Ele seja a verdade que liberta cada um de nós. Amém, irmãos? Aquele velho pedido. Você está inscrito no meu canal? Se está, glória a Deus. Compartilhe esse devocional com alguém. Se você não está inscrito, se inscreve. Todo dia um devocional novo. E compartilha também para aquela pessoa que Deus colocou no teu coração. Quem sabe a verdade libertará. Graça e paz.